Bom, pessoal, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes. Hoje 8 de dezembro de 2022, né? Prestem atenção, gente. A PGR resolveu, né, fazer algumas críticas, apontar irregularidades nas investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal. E é interessante, né, que ela aponta, inclusive, o uso político, né, das investigações para prejudicar o então presidente Jair Bolsonaro. Mas segura aí que a gente vai para os comentários para a gente poder já entrar na matéria, tá certo? Deixa eu ver aqui o nosso primeiro... Oi. Deixa eu me arrumar aqui, gente, só um segundinho. Cadê? Lusitânia Prado, minha amiga, como é que você tá? Ela comentou aqui, ó. Eles vão atrás do Xandão para ajudar, né? Ela comentou aqui, após demissão, jornalistas da CNN denunciam irregularidades na emissora. Pois é, né? Não babaram tanto pelo Xandão, não apoiaram tanto as decisões absurdas, agora vão lá pedir ajuda ao Xandão. Boa ideia, Lusitânia, gostei da ideia. PGR aponta tentativas de uso político em investigações conduzidas pelo STF. Bom, isso a gente já sabe de qual é salteado, né? Aquele inquérito das fake news lá, e isso vai entrar aqui nessa matéria, é uma das maiores provas, né, de que há uma tentativa de uso político, né? A gente vê, por exemplo, Randolfo Rodrigues a todo instante, a última ação do Randolfo Rodrigues tentando criminalizar Bolsonaro, ou melhor, tentando tornar Bolsonaro inelegível baseado no orçamento secreto. Isso chega até a ser uma piada, porque o orçamento secreto foi vetado pelo presidente. Ele foi criado pelo Congresso, vetado pelo presidente, e o veto foi derrubado pelos senadores. Engraçado, quem que é Randolfo Rodrigues? Senador. Só que aí ele quer... Não, gente, vocês veem que o negócio é doido, né? Então você percebe que o que a PGR vai falar aqui tem toda base. É muito bem fundamentada o ponto colocado aqui pela PGR sobre o uso político das investigações. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sino das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição você vai encontrar chave Pix, conta bancária, o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente, live política todos os sábados às 21 horas. A nossa live, todo mundo que participa sabe, é 100% de interatividade. Então vem pra cá você também fazer parte da nossa live, tá certo? E deixa eu ver mais aqui. Maria Antônia Siqueira Nunes, querida, obrigado pelo carinho, ajudando o nosso canal. Gente, tem outro ponto também, que é o nosso grupo lá no Telegram, o Brasil Notícias, tá em um grupo lá no Telegram, o link de convite tá no finalzinho da matéria aí, tá? Da descrição, tá? Pode entrar lá, gente, sejam bem-vindos. Em parecer enviado nesta quarta-feira, ontem, ao ministro Alexandre de Moraes, relator do chamado Inquérito das Milícias Digitais 4.874, a Procuradoria-Geral da República, PGR, se manifestou no sentido de que pedidos recentes feitos por parlamentares de oposição ao atual governo sejam rejeitados pela Corte. Segundo o órgão do Ministério Público Federal, MPF, os pedidos possuem ilegalidades em relação ao sistema acusatório e se tratam de mera tentativa de uso político das investigações. Agora, vejam só. O que vocês acham que vai acontecer? Que Alexandre de Moraes vai atender? Eu acredito que não. E aí, gente, aonde entra a nossa indignação. Na lógica, não deveria ser essa ação entregue a Alexandre de Moraes, já que ele é o cara que está atendendo os pedidos de investigação. Ou seja, se o cara está envolvido diretamente com as ações, como é que você vai pedir para ele rejeitar as próprias ações?
Se ele disser que o que ele mandou investigar foi utilizado como base, como critério político, ele está se auto-incriminando, pode-se dizer assim. Porque ele, como magistrado, se a PGR identificou esses crimes e Moraes autorizou as investigações, então Moraes autorizou o uso político do Supremo. Mas vamos só continuar, né? Em pareceres semelhantes enviados anteriormente ao STF, ou seja, não é a primeira vez que a PGR fala sobre isso. Em pareceres semelhantes enviados anteriormente ao STF, a PGR já havia apontado motivos diversos para a ilegalidade dos pedidos, bem como evidenciado tentativas de uso político da justiça por parlamentares. Apesar disso, com frequência o ministro Alexandre de Moraes tem optado por ignorar. E é aí que está a chave do problema. Ele não vai aceitar isso, porque já é ele que faz o pedido. Ele atende, ele pega o pedido dos caras, lê, vê que existe vício, vê que o negócio é político, mas manda mesmo assim. Manda investigar mesmo assim. As manifestações do Ministério Público na condução dos inquéritos apontados como abusivos e ilegais, presta atenção, vou ler de novo, os termos que eles usam, que a PGR usa. As manifestações do Ministério Público na condução dos inquéritos apontados como abusivos e ilegais, sob sua relatoria. Apesar disso, com frequência, o ministro Alexandre de Moraes tem optado por ignorar as manifestações do Ministério Público na condução dos inquéritos apontados como abusivos e ilegais sob sua relatoria. Repetir para a gente emendar, né, os dois. Né? Um dos casos analisados pela PGR no parecer desta quarta-feira trata-se da denúncia do deputado federal Marcelo Calhero, PSD do Rio de Janeiro, feita diretamente ao Supremo em relação a vazamento de áudio. Enviado pelo ministro Augusto Nardes do Tribunal de Contas da União, TCU, a amigos em um grupo de aplicativo de troca de mensagens. Nardes disse no áudio que estava acontecendo um movimento muito forte nas casernas, quartéis em que achava que seria uma questão de horas, dias, no máximo 2 semanas para acontecer um desenlace bastante forte na nação, com consequências imprevisíveis. Ou seja, o cara fez um comentário, fez uma análise do que ele estava vendo, do que ele achava que poderia acontecer. Aí veio um outro camarada da esquerda, pegou o áudio do cara numa conversa informal e transformou em criminosa. O deputado, então, que é apoiador do presidente eleito Lula, PT, pediu a Moraes para que o ministro TCU fosse incluído no inquérito das milícias digitais e que contra ele fosse instaurado um processo criminal por tentativa com emprego de violência ou grave ameaça de abolir o Estado. O cara estava fazendo um comentário, fazendo uma análise do que ele estava vendo. Gente, olha o absurdo. Né? Por tentativa com emprego de violência ou grave ameaça. Vixe, de abolir o Estado democrático de direito, gente. O argumento do parlamentar é de que Nardes teria estimulado um golpe. A loucura que a gente está vivendo no Brasil. Uma conversa de WhatsApp, gente, num grupo. Não, é incrível. O argumento do parlamentar é de que Nardes teria estimulado um golpe contra Lula, o que claramente difere das falas do ministro do TCU. A outra petição avaliada pela PGR foi apresentada por 8 deputados federais do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, que alegam ter havido instigação das Forças Armadas para um golpe de Estado por parte da deputada Carla Zambelli, PL de São Paulo, e do pastor Silas Malafaia em vídeos publicados nas redes sociais. Os parlamentares também pedem a inclusão dos dois no mesmo inquérito, bem como sua responsabilização por terem supostamente tentado depor por meio de violência ou grave ameaça. Caraca, mano, uma fala. O governo legitimamente constituído e quebra de sigilo telefônico e telemático de ambos. Olha só que absurdo. Não pode mais dar opinião, você não pode mais ser contrário. Você não pode mais não querer algo. Você é obrigado a engolir.
Após a avaliação, a PGR se manifestou pela rejeição de todos os pedidos com sua consequente retirada dos autos processuais. O parecer, assinado pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, explica que a legislação processual penal não permite que aqueles que não mantêm ligação com os fatos apurados em um determinado processo peticionem pela abertura de inquéritos, pela decretação de medidas cautelares ou pela realização de diligências investigativas relacionadas a crimes de ação penal pública. O que ele está dizendo? Que aqueles que estão fazendo a petição não podem determinar a punição, não são eles os julgadores, não cabe a eles determinar quais são as diligências, os fatos a serem cometidos, ou melhor, serem realizados. Na prática, ao irem direto ao Alexandre de Moraes, os deputados buscaram driblar o Ministério Público, que apontaria as ilegalidades da medida. Tal prática tem sido recorrente desde que o ministro passou a conduzir inquéritos com linha excessivamente dura contra dezenas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, PL, que são investigados em inquéritos tocados pelo próprio STF. Tal conduta é alvo de questionamentos diversos quanto à sua legalidade recentemente. Reportagem do New York Times, principal jornal norte-americano, questionou ações do ministro e definiu parte delas como alarmantes. A autuação de notícias de fato, como petições, mostrou-se atalho para possíveis intenções midiáticas, ou seja, levar para a mídia, questão política, criar uma falsa imagem daqueles que cada vez mais interessam comunicações de crimes imediatamente à Suprema Corte, endereçam, ao invés de trilharem o caminho habitual do sistema constitucional acusatório, noticiando os fatos ao Ministério Público, a fim de iniciar as persecuções de hipotéticos delitos, fazem inutilmente pré-processual, destrecho do parecer da PGR. O órgão destaca ainda que os pedidos em questão não têm relação com os fatos investigados no inquérito das milícias digitais, já que não veiculam elementos concretos e reais de inserção em uma organização criminosa que atenta contra a democracia e o Estado de Direito. Por fim, a PGR evidencia o caráter meramente político de muitos desses pedidos ao alegar que semanalmente há posicionamentos diversos de parlamentares sobre o argumento abstrato da existência de atos antidemocráticos praticados por agentes integrantes de suposta organização criminosa, não por coincidência, muitas vezes em face de opositores políticos e ideológicos dos peticionantes. Ou seja, todas as ações não são contra criminosos, são contra opositores, quem é contra eles. Bom, olha só o que o PGR... Aqui, gente. PGR sugere que o Supremo se distancie de divergências políticas e ideológicas. Mesmo com as inconsistências, Moraes encaminhou as petições à PGR para que o órgão se manifestasse. Ou seja, Moraes sabia que não estava correto aqui, mas mesmo assim ele encaminhou, ao invés de rejeitar de imediato os pedidos. Em vista disso, a vice-procuradora-geral da República apontou a necessidade de haver melhor filtragem dos pedidos, sob risco do mau uso do poder judiciário. Afigura-se necessário estabelecer filtragens a petições com claro viés político, que pretendem causar confusão jurídica e incriminar opositores por meio de conjecturas e abstrações desprovidas de elementos mínimos, de modos que devem ser negados seguimento a pleitos manifestamente descabidos. Tá aí, gente. Mas, ao fim, o órgão cita a importância de que o judiciário mantenha distanciamento das divergências políticas e ideológicas entre os candidatos e partidos em período eleitoral e pós-eleitoral. Tá aí a matéria. Então, a PGR plena disse o seguinte: vocês estão servindo apenas de ferramenta, de arma da esquerda contra os seus opositores. Foi isso que a PGR falou. Vocês viraram armas, né? Os caras contra qualquer coisa, o que eles fazem? Vão lá no Supremo e usam o Supremo como meio de se impor contra os seus adversários. Vamos para os comentários para finalizar aqui, né? Lusitânia Prado, ela comentou aqui: risos, o L já está funcionando agora, estão descontentes, pois as emissoras estão indo de mal a pior. Ih, menino. Após demissão, jornalista da CNN denunciou irregularidades na emissora. Tá aí, gente, daqui a pouco mais informações. Fui, um abração.